Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Primeiramente, né, eu quero desejar para vocês, né, um ótimo ano, né, um ótimo 2024, 2024, que vocês possam ter muita saúde, muita paz e no que cerne, né, os investimentos, um bom retorno financeiro, né, em 2024. Espero que todos vocês tenham tido também ótimos retornos financeiros esse ano passado, né, de 2023 e que tudo de bom, né, nesse próximo ano. Então, vamos para as atualizações aqui do mês. Eu queria falar para vocês, né, quero usar esse vídeo aqui, né, para trazer aí os resultados é, dos robôs do sistema solar no mês de dezembro, né, de 2023. Já adianto que foi um mês difícil, mas ainda conseguimos, né, tirar um dinheirinho aí. Desculpa. Usando, né, o gerenciamento de risco dinâmico, que eu quero novamente, né, falar para vocês, bater nessa tecla, que é uma ferramenta, né, incrível e muito, muito boa. Então vamos dar só uma olhadinha aqui no Marte, né, que foi um dos, acho que foi o pior setup, né, o Marte 1 nesse mês. De todos ele foi o pior. Então olha lá, né, aqui no começo do mês, né, a gente teve um dia que deu sinal de compra, então acabou dando stop. Outro dia ali, né, deu sinal de compra, o mercado só caiu. Outro dia que ele deu sinal de compra, mas não subiu muito, né? Subiu só 700 pontos. Aqui foi um dia de gain cheio, né? Ele deu sinal de venda e acabou dando muito, 200 pontos. Aqui um outro dia que deu venda, mas ele acabou dando loss, né? Aqui outro dia que deu compra e ele ficou, não, aqui ele quase deu loss, né? E subiu lá, mas não deu gain cheio, né? A gente saiu aqui no break-even. Então foi um mês, né, bem lateral, de modo geral, né, no mercado. Então o Marte, que é um setup de seguidor tendência, acabou não indo tão bem. Por outro lado, né, o IO, que é um setup que se dá bem em lateralização, ele foi excelente, né? Então a gente teve aqui o dia 13, né, que teve a notícia do CPI, então o mercado deu uma esticada muito forte aí no final do dia. Infelizmente a gente já tinha saído, embora tenha dado compra, né? O mercado bateu 600 pontos aqui e a gente acabou saindo, né, no 0 a 0 nesse dia. Então, beleza, foi um mês difícil para os setups seguidores de tendência e um mês razoavelmente bom, né, para os setups que operam mais a lateralização, né, que foi um mês aparentemente de menos liquidez e resultados, né, e variações, né, não tão grandes. Então vamos ver aqui, ó. Estou vendo aqui no site, né? Diogo Souto, streamlit.app. Vem aqui na aba de finanças quantitativas, escolhe a opção, né, do controle de operações. Eu fiz algumas pequenas modificações, né, para melhorar aí a interação com o usuário no site. Então aqui a gente vê o acumulado, né, dos últimos dias do mini índice, mini dólar. E aí, pessoal, vamos ver aqui vamos ver aqui o conjunto, né, dos robôs do sistema solar. Vamos clicar aqui em gerar análise no período definido. Então a gente vai ver aqui o resultado geral, né, e vamos ver também o do mês. E aí uma coisa legal aqui que eu coloquei para a gente visualizar é toda vez que nós formos fazer, né, alguma determinada análise, vai aparecer algumas mensagens aqui. Então, por exemplo, né, ó, ele já te dá uma mensagem aqui em vermelho, né, que é uma coisa para a gente prestar bastante atenção, que é o Marte 1 está operando em períodos de drawdown atípico, ou seja, né, ele está passando por um período de drawdown muito pouco antes experimentado, né, experienciado aí no seu passado. Então a gente já deixa uma mensagem, né, considere parar de operar esse sistema. Então isso aqui a gente vai ter essas mensagens para todos os setups que vocês eventualmente coloquem nas planilhas e analisem aqui por vocês mesmos, tá? Então, o Marte 1, tá em vermelho, né? Marte 2 em vermelho, Vênus em vermelho, Mercúrio em vermelho. Quatro dos 5 sistemas operacionais estão passando, né, por um período de drawdown atípico. Então a gente sugere, né, claro, que nesses períodos de drawdown não é interessante usar o sistema operacional, ou você para totalmente de operar ele, ou você reduz, né, a posição, reduz o número de contratos que você está operando nesses setups
para ter uma menor exposição ao risco nesses setups que não estão performando bem. Lembra, né, que a nossa máxima é a seguinte, né? É possível ganhar dinheiro no day trade usando qualquer sistema operacional. A nossa questão, né, o nosso cuidado sempre será eliminar aqueles que estão passando por um período de maior dificuldade e usar aqueles que estão passando por um período melhor, né, que está operando melhor naquele determinado tempo. E aí, como a gente consegue ver aqui, né, o IO está operando em máximas históricas, então é um ótimo sinal. A gente tem 4 setups que estão operando ruim, um que está operando em máximas históricas. Então, ótimo, né? O que a gente faz? Diminui o número de contratos desse e aumenta esse. Diminui o número de contratos desse e aumenta esse. Diminui o número de contratos desse, aumenta esse. Diminui o número de contratos desses e aumenta nesse. Então, no final, a gente vai continuar operando com a mesma quantidade de contratos que nós havíamos definido, né, previamente. Digamos que você vai operar com no máximo, né, 10 contratos. Então, sei lá, tira um do Marte e coloca um no IO. Tira outro do Marte e coloca no IO. E aí a gente vai ter uma organização, né, que vai trazer para a gente grandíssimos benefícios no longo prazo. Beleza, pessoal? Então, ó, deixa eu dar um zoom out aqui para a gente ver melhor os gráficos, né? Veja só, olha só que coisa desesperadora aqui, né? Esse é o período, esse é o drawdown total, pessoal, do sistema, né? Do conjunto do sistema dos cinco robôs. Então, no mês passado, ó, vamos ver aqui, né? No mês passado a gente chegou a fazer 20 mil pontos. Então, dessa máxima de 20 mil pontos, a gente só foi ladeira abaixo, praticamente. Então, essa ladeira abaixo está sendo representada aqui por esse drawdown máximo, né? Por esse drawdown total de cerca de 15 mil pontos. Então, a gente está aqui, ó, aqui tem uma mensagem, né? O drawdown máximo do sistema está sendo de menos 15.410 pontos. É um valor enorme, né? Então, é um drawdown enorme de 15 mil pontos, mas ainda assim a gente ainda consegue ganhar dinheiro, pessoal, nesse período de drawdown, como eu vou mostrar para vocês. Então, beleza. O resultado do mês, né, do conjunto de robôs, menos 2.560 pontos. Vamos olhar aqui individualmente, né, para cada um dos robôs. Deixa eu vir aqui e falar para vocês. Ó, o Marte, ele fez um total, né, de menos 1.265 pontos. Aqui embaixo, tá? O Marte 1, né, no caso. O Marte 2 fechou com 210 pontos. O Vênus foi bem ruinzinho também, menos 2.655. O Mercúrio fechou com menos 1.100, menos 1.810. E o Io fechou com 2.960 pontos. Então foi um mês excelente para o Io. A gente teve 2 dias de lojas, né, mais significativos, perdendo aí, né, até 3.000 pontos. Mas ainda assim a gente fechou o mês com quase 3.000 pontos. Então, um resultado excelente, né, para o IO. E aí esse mês, né, eu também utilizei, né, um outro setup que eu estou fazendo um teste, que é o Saturno. Então, é um setup que opera no time frame de 10 minutos e que a premissa dele, né, é operar retornos à média. Mas eu particularmente ele não está no ponto de excelência igual aos outros, né? Então eu ainda não sugiro, né, que eu comercialize eles, né, e que passe para vocês, porque ainda não é um setup muito bom. É um setup maneiro, dá para fazer uma graninha nele, mas ele ainda é bem aquém em comparação com os demais. Então, o acumulado do mês aí, né, 2.560 pontos negativos. E veja só, né, agora a gente vai ir para o gerenciamento de risco dinâmico. E aí, a questão que eu quero perguntar para vocês, né, eu quero que a gente reflita, né. Olha só, pessoal. A gente teve um resultado aqui de menos 2.560 pontos. Beleza. Perdemos dinheiro, né? Será, né? Será que conseguimos perder dinheiro? Ou será que conseguimos ganhar dinheiro mesmo estando com o drawdown, né, de menos 15 mil pontos? Isso aqui é a coisa mais legal, pessoal. Vamos ver aqui. Vamos lembrar do que... Já tem alguns vídeos aqui no canal, né, falando sobre o gerenciamento de risco dinâmico. Mas a grande ideia... Deixa eu tirar minha cara dali para
melhorar a visualização. Mas a grande ideia, né, a grande premissa aqui do GDR é a gente poder ir modificando o número de contratos. Deixa eu aparecer de volta, né? A grande premissa aqui é a gente poder modificar o número de contratos de acordo com o andamento, né, daqueles sistemas operacionais. Os setups que estão performando bem terão um peso maior do número de contratos. Os setups que estão performando mal terão um peso menor no número de contratos. Então, vamos ver aqui, ó, o gerenciamento de risco dinâmico. Com os devidos cuidados, é possível ganhar dinheiro no day trade usando qualquer sistema operacional. Então, essa é a principal ideia, né, que eu quero trazer e que eu quero deixar como um legado do canal aí, né? Então, encontrar os setups que estão em boa e má fase e fazer um gerenciamento de controle, um gerenciamento de contratos, né, é o diferencial para o trader objetivo. Então, a nossa ideia, né, a nossa principal questão, né, sempre será: será que o meu setup é bom o suficiente? Será que eu ainda devo continuar operando ele? Então, essa é a principal resposta, né, que um day trader precisa ter. Day trader objetivo, né, que usa setups objetivos. Então, por exemplo, né, vamos analisar o drawdown acumulado dos robôs do sistema solar em uma janela de aproximadamente, eu coloquei 2 meses aqui, mas a gente vai ver uma janela de uns 3, 4 meses. Então, poderíamos analisar períodos maiores, mas não é uma boa ideia, visto que os setups podem ter performado muito bem no passado e não mais atualmente. Então, vamos ver aqui, ó, o drawdown acumulado da estratégia Marte 1. A gente já começou o mês de dezembro com a Marte 1 tendo um drawdown, né, atípico, né, um drawdown maior do que os drawdowns históricos. Então, a gente já está aqui embaixo, né, dessa curva de 1,5 vezes o desvio padrão. Ou seja, né, a gente já começa o mês com uma mão menor no setup do Marte 1. Marte 2 igualmente, né? Marte 2 já começa o mês com um drawdown maior do que muito maior, né, do que o esperado aí, historicamente. Então a gente já começa o mês com uma quantidade de contratos menor no Marte 2. O Vênus, ali nos primeiros dias, né, já cruzou para baixo da linha vermelha também, então é um período de drawdown atípico, então a gente diminui o número de contratos, né, nesse sistema operacional. Enquanto ele está em cima da curva, beleza, tudo tranquilo, né? Da curva vermelha, no caso, né, da linha vermelha. Enquanto o resultado do drawdown estiver abaixo da linha vermelha, a gente vai estar diminuindo o número de contratos ou, né, parando totalmente de operar aquele sistema operacional, beleza? O Mercúrio também, lá no começo do mês, ele já estava operando abaixo, né, dessas linhas, da linha vermelha. E o Io, olha lá, o Io sempre acima da linha vermelha, desde 5 de novembro, né, operando ali acima da linha vermelha e operando bem, né? Olha lá, desde o final do mês ali ele está colado nas máximas históricas, gains todos os dias. E aqui o Saturno também, que eu operei esse mês, né? Mas não gostei muito. Mas mesmo assim, ainda vou continuar operando no próximo mês para ver se ele continua bem. Então, olha lá, o que que precisa analisar? Todos os dias a gente vai dar uma olhada nessa curva e vamos analisar algum dos setups que nós utilizamos, né? Não necessariamente precisa ser os do sistema solar, tá? Pode ser qualquer um que você eventualmente utilize. Então, qual que é a ideia? Algum desses setups está com a curva de drawdown abaixo dessa linha vermelha, que a gente definiu ali como sendo 1,5 vezes o desvio padrão da nossa distribuição. Se sim, a gente vai tirar um contrato desse setup e vai passar ele e vai passar esse contrato, né, para o sistema operacional que está operando mais próximo das máximas históricas. No nosso caso, no nosso caso, né, nesse mês, todos os setups já estavam bem abaixo, né, dessa linha vermelha, com exceção do IO. Então, todos os contratos foram remanejados, né, para a estratégia IO. Eventualmente, se a gente tivesse outras estratégias operando bem, né, a gente ia acabar passando para essas outras estratégias e não ia ficar, né, com tantos contratos em uma só estratégia. A gente acabou passando para Saturno também, né? A Saturno pegou alguns dos contratos, mas ela foi bem errática, né? Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Teve um trabalhinho, né, de análise diária,
mas isso traz para a gente, né, um resultado, né, financeiro tão melhor que vale a pena, né, a gente gastar 5 minutos por dia analisando essa curva de distribuição dos nossos robôs. Então, beleza, aqui é a descrição, né? Marte 1 e Marte 2 já começaram o mês com posição menor, aumentando o Io. 4 de dezembro, né? A gente diminui Mercúrio, aumenta Io. 8 de dezembro diminui Vênus e aumenta Io. 11 de dezembro diminui Saturno e aumenta Io. 18 aumenta Saturno e diminui Io. 22 diminui Saturno e aumenta Io. 26 aumenta Saturno e diminui Io. Então, sem o gerenciamento de risco dinâmico, nós fechamos o dia com um total, né? Aqui o número está um pouquinho diferente do anterior, porque aqui já é o financeiro e aqui eu incluí também o Saturno, beleza? Então, ó, sem o gerenciamento de risco dinâmico, a gente teria um acumulado, né, de menos R$ 1.396,40. Só um parênteses, né? Eu vou avisar depois, mas já vou falar aqui para vocês. Isso assumindo que nós estamos utilizando, né, um conjunto, né, de 12 contratos. Então, o máximo que nós estaremos utilizando é 12 contratos. A ideia é que a gente tenha uma média de 2 contratos para cada um dos setups que nós utilizamos. Então, sem o gerenciamento de risco dinâmico, a gente vai lá no site, né, coloca os resultados e analisa que teríamos um lucro, né, de menos R$ 1.396. Mas, com o gerenciamento de risco dinâmico, a gente tem um lucro, né, de R$ 1.833,90. Então, olha lá, em valores aproximados, né? Sem o gerenciamento de risco dinâmico, menos R$ 1.400. Com o gerenciamento de risco dinâmico, R$ 1.800. Então, pessoal, isso realmente, né, faz diferença. Esse é o terceiro mês, né, que eu venho mostrando para vocês esses resultados com o gerenciamento de risco dinâmico e em todos os meses, né, a gente teve uma melhora significativa. Esse mês de dezembro, particularmente, foi o que a gente teve a melhor melhora, né? E a gente terminou o mês, terminaria o mês negativo, sem o gerenciamento de risco dinâmico, e acabamos terminando o mês positivo, né? Utilizando o gerenciamento de risco dinâmico. Então é realmente uma ideia, né, que eu trago para vocês que faz a diferença aí no operacional no operacional de um investidor, né? Isso a gente pode utilizar essa ideia, né, para qualquer setup objetivo, para qualquer estratégia objetiva, seja de day trade, de buy and hold, né, também de swing trade, o que quer que seja. Então, olha lá, com o gerenciamento de risco dinâmico, observamos uma melhora significativa. Operando 6 sistemas operacionais com no máximo 12 contratos de mini índice e considerando um capital de 10 mil em garantias, então qual que é a ideia? Né? A ideia é que a gente tem R$ 10.000 alocados para operar esses 6 sistemas operacionais com no máximo, né, de 12 contratos de mini índice. Então, em valores aproximados, sem o gerenciamento de risco dinâmico, menos R$ 1.400. Com o gerenciamento de risco dinâmico, 1.800. E só um detalhe aqui, né? Eu fiz esse gerenciamento de risco dinâmico. Óbvio, né, que cada usuário pode fazer de uma forma diferente, mas eu não deixei de operar nenhum desses setups. Se eu tivesse deixado de operar o Marte 1, o Marte 2, Vênus e Mercúrio, teria sido ainda melhor, né? Teria ganhado ainda bem mais dinheiro. Mas eu ainda deixei um contrato, pelo menos, em cada um desses setups, tá? Então, olha lá, considerando um capital de 10 mil em garantias, temos uma melhora de aproximadamente R$ 3.200, ou seja, 32% de lucro a mais no mês, se a gente tivesse não utilizado o GDR e com o GDR, né? Então, só da gente gastar ali 5 minutos do nosso dia olhando a nossa distribuição, tendo um controle básico assim, né, dos nossos resultados diários, a gente teria uma melhora significativa aí no final do mês. Então,
sem o gerenciamento de risco dinâmico, estaríamos no negativo, né? E com o gerenciamento de risco dinâmico, a gente ainda consegue fechar o mês positivo. Mesmo com um acumulado, né, de menos 1.800 pontos, né, no mês. Então, vamos só voltar aqui para eu lembrar qual que é o número, né, acumulado no mês, que eu acabei esquecendo. Então vamos lá, menos 2.560 pontos. Então, qual que é a ideia, né? Vamos voltar aqui. Mesmo a gente fechando o mês com menos 2.560 pontos, mesmo estando com um drawdown no conjunto de estratégias, né, de 15 mil pontos, praticamente. 15 mil não, né? A gente está agora em 13 mil. Mesmo estando em um drawdown de 13 mil pontos, mesmo fechando o mês, né, com menos 2.500 pontos, a gente ainda consegue, né? Ainda é possível, assim, a gente fechar o mês, né? Fechar o mês positivo, levando em consideração essa ideia do gerenciamento de risco dinâmico. Então, essa é a ideia que eu quero passar para vocês e tomara, né, que vocês consigam também aplicar isso nos trades de vocês. E eu vou estar lançando esse vídeo, né, no primeiro pregão do dia, do primeiro pregão do ano. Geralmente, o primeiro pregão do ano tende a ser bastante direcional e para cima, né? Geralmente, nos últimos anos foi assim. Acaba que tem muita instituição, né, montando posição, então é um mercado que geralmente fica bastante. É um dia que geralmente, historicamente, tende a ser mais direcional. Então, cuidado, né? E bons trades aí, um ótimo 2024, né? Nos seus investimentos, nas suas vidas, né? E muita saúde e muita paz para todo mundo. Valeu, galera! Nos vemos por aí.